capitalismo é uma burrice, porque anarquistas são contrários ao capitalismo. Não deve ser a primeira vez que você ouve isso, né? Principalmente se você é ANCAP, se você é anarcocapitalista, você ouve isso o tempo todo. E nesse vídeo eu vou falar sobre os anarquistas clássicos. Será que eles são contra o anarco... Será que eles são contra o capitalismo mesmo? Será que eles defendem mesmo o Estado? Bom, vou falar sobre isso. Enquanto isso, já se inscreve quem não for inscrito aí no meu canal. Já vai lançando aquele like maroto. Já prepara aquele comentário ao final do vídeo sobre se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, se você tem algum link de algum artigo que possa ajudar na questão, já manda aí. É isso aí, roda a vinheta. Primeiramente, eu gostaria de elucidar que Marx define capitalismo como um sistema de Estado, né? Uma forma de Estado que é pautada na venda da força de trabalho. Essa é a definição de Marx. E essa definição de capitalismo, ela é incoerente, inclusive, com a definição clássica de capitalismo, que é aquela que vem desde Adam Smith, que é a mão invisível do mercado, o livre mercado, as trocas voluntárias. Então, há uma definição dentro do espectro político, dentro do espectro estatal, que é a definição marxista, que inclusive tem uma definição própria também para anarquismo, que inclusive expulsou do clubinho dos anarquistas Bakunin, Proudhon, os grandes anarquistas clássicos também tinham essa rixa com os anarquistas de Estado, né? Não apenas capitalismo de Estado, mas anarquismo de Estado também é um tema que gera bastante polêmica dentro desses campos filosóficos. Nós anarcocapitalistas utilizamos o termo capitalismo que vem desde Adam Smith. Então, mas para deixar esse vídeo mais claro, eu vou usar o termo propriedade privada. Tá, ok? Não falaremos de capitalismo, falaremos de propriedade privada. E mesmo assim, tem aquelas pessoas que surpreendentemente estudaram um pouquinho mais e falam, mas Proudhon dizia que a propriedade privada é crime, é roubo. Tem um livro, inclusive, tá aqui a capa, se eu lembrar de editar eu coloco. Tem um livro chamado Propriedade Privada é Roubo, de Proudhon, que é um dos principais livros do anarquismo e um dos primeiros livros do anarquismo. O Proudhon é o grande pai do anarquismo. Então, propriedade privada é roubo. Sim, Proudhon acerta neste caso. E a propriedade privada a qual ele se dirige é roubo também no anarcocapitalismo. Essa é a questão. Você não pode analisar um cara que viveu 200 anos atrás sem analisar o contexto no qual ele está inserindo aquelas definições. Pois bem, Proudhon enxergava 3 tipos de propriedade. Na época, eles não viviam numa república, então não havia a propriedade pública que nós temos hoje, que é a rua, que é uma anomalia de propriedade. A rua, prédios públicos, essas merdas aí. O que eles tinham? A propriedade privada, que eu já explico no final o que é. A propriedade pessoal, que é a casa, o carro. A casa, a roupa, os alimentos, o terreno do camponês. E tinha a propriedade do monarca, que poderia ser chamada de propriedade pública, mas era uma propriedade privada do monarca. Pois bem, ele separava nesses 3 tipos. O que era a propriedade privada? Naquele tempo, a Europa vivia em diversos conflitos, certo? E os soldados que retornavam dessas guerras, eles eram premiados pelo governante, pelo senhor do feudo, pelo rei, com terras. Ele expropriava essas terras de camponeses, ou seja, ele roubava essa terra de alguns camponeses e dava um papelzinho falando: o rei disse que essa terra é sua, agora essa terra é sua. Isso é a propriedade privada para Proudhon. Proudhon não se refere à casa do camponês, ao terreno do camponês. Quando ele diz que a propriedade privada é roubo, ele está falando que essa propriedade que o Estado garante ao proprietário, ela não tem legitimidade, porque muitas das vezes a raiz dessa aquisição da propriedade
foi um roubo, foi uma ação estatal ilegítima. Quanto a isso, não tem problema nenhum, não tem nenhuma incongruência com com o anarcocapitalismo. Veja, ele simplesmente tinha definições diferentes, tempos diferentes, culturas diferentes. O que acontece é que Mises e depois Hope, eles criam uma forma de você analisar propriedade privada como sendo o uso de bens escassos. Se você vai utilizar bens escassos para alcançar fins de forma exclusiva, você está utilizando uma propriedade privada. Sob essa definição, você pegaria as três definições de Proudhon e separaria propriedade privada e propriedade pessoal. E no outro campo, os bens do monarca, do senhor feudal, os bens públicos. Então seria duas formas, propriedade privada e propriedade pública. Enquanto Proudhon tinha três. Pouco importa. Proudhon não se opunha a que o camponês tenha roupas, a que o camponês tenha uma casa, a que o camponês tenha uma colheita, tenha um terreno. Não. Quando ele se refere à propriedade privada, ele não falava sobre isso. Inclusive, Bakunin tem um livro, agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas acho que é Anarquismo e Estado, em que ele se opõe ferrenhamente à existência do Estado. Agora, é claro, a academia é dominada por Frankfurt, pelos marxistas, e inclusive entre os anarquistas, Bakunin e Proudhon são citados apenas no que eles concordam. Quando eles discordam, eles não citam. Né? Eles foram expulsos do clubinho. E é isso. Tem muito anarquista hoje que defende a bandeira de um partido político que é um agressor de propriedade privada, que simplesmente não entende o que Proudhon dizia sobre a propriedade privada. Bom, pessoal, é isso. Comentários. Se alguém fizer algum comentário com algum argumento, eu prometo que eu faço um vídeo respondendo, ou pelo menos respondo o comentário com algum link, com alguma fonte. Valeu!